Bom, vamos abrir então para perguntas. A gente tem algum tempo aí, tem uma meia hora. A gente tem só que lembrar a história do microfone, porque como a gente está também na internet, a gente precisa então fazer uma atenção, quem quiser perguntar alguma coisa, em perguntar, por favor, com o microfone. Eu queria saber de vocês que estiveram lá, assim, agora antes da Copa do Mundo, como que o povo africano, né, tá lidando com isso, com receber um grande evento como esse, a felicidade deles. Queria que vocês contassem um pouco do clima, assim, antes da Copa. É incrível porque é a primeira Copa na África, né? E eles têm uma coisa tão forte com isso que eles falam, eles adoram o Brasil, adoram até ver o Brasil jogar, todos usam a camisa da nossa seleção, mas eles dizem, a gente quer que algum país africano ganhe. Eles têm esse senso de unidade já da África muito grande. E a preparação para a Copa, eles questionam demais tudo que está sendo feito, o dinheiro que está sendo gasto. Tem uma estimativa de 5 bilhões de dólares investidos só em estádios e infraestrutura de aeroportos. E é uma coisa que é questionável, porque o futebol é um esporte muito popular, mas é um esporte que não dá muito público. Assim. O rugby é muito mais forte na cultura de ir para o estádio, de ir as pessoas realmente assistirem. Né? O rugby deles é o melhor do mundo. Em futebol, eles estão lá no número 80 do ranking da FIFA. Então, é uma questão forte. O que eles vão fazer com esses estádios depois? Eles questionam demais isso. E dizem sempre que a expectativa para a Copa não está sendo concretizada. Então, o turismo não aumentou tanto quanto eles imaginavam. São 320 mil, mais ou menos, turistas durante o evento. Eles imaginavam que seriam 500 mil. Muita gente já cancelou com medo, principalmente de violência, que vai contando de um em um, né? Claro, a gente teve jornalista do Estadão, por exemplo, que fez reportagens dizendo que foi assaltado e que sofreu agressão. Isso deve fazer com que muita gente não vá. Para a gente, não aconteceu nada, né? Então, existe mas existe essa tensão. Então, seria interessante a gente falar um pouco dos estádios. Quer dizer, o que a gente viu pelas cidades é um canteiro de obras impressionante. Eles estão se empenhando loucamente para que tudo dê certo. Isso é claro. Tem um problema de transporte, que é um negócio absurdo. Pra você ter uma ideia, a gente foi encontrar com um repórter da Globo num jantar. Ele falou, não, então tá, a gente deixou o nosso carro, não estamos sabendo de nada. Dispensamos o motorista e a gente vai jantar com o Renato Ribeiro, que é o correspondente da Globo lá, e depois a gente pega o táxi, a gente se vira e tal. Quando a gente chegou, comentou isso com o Renato, imagina, isso aqui não tem táxi. Realmente não tem. E não tem. Quer dizer, como é que você pode imaginar uma cidade como Joanesburgo, que você tem que ter o telefone de alguém que eventualmente tem um carro que possa pegar você? Quer dizer, então eu fico imaginando que vai ser um problema. Quer dizer, como é que eles vão resolver essa estrutura toda com tanto turista? Mas a cidade é canteiro de obras até há pouco, nós fomos em fevereiro, muita obra. Agora, o conceito dos estádios é muito interessante, né? Elô foi ao estádio de Durban e eu não fui. Por causa da mala? Porque as nossas malas ficaram perdidas, eu tive que resolver ficar no aeroporto e não conheci esse famoso estádio de Durban, que ele é multifunção. Quer dizer, então, essa ideia de você ter um estádio que só funciona quando tem jogo de futebol e fica fechado o resto da semana, não faz sentido nenhum. Então, eles fizeram uma coisa que é uma atração muito interessante para o turista, e é bárbaro, é lindo, lindo, lindo. Conta a sua experiência. O estádio tem capacidade para 70 mil pessoas, é do lado de um estádio de rugby, inclusive, e foi feito por um arquiteto moçambicano, se eu não me engano, famoso. E ele tem um arco em cima que você pode subir de teleférico, é lindo, tem um mirante lá em cima, então você vê o Oceano Índico, a cidade toda, você pode subir escalando. São várias atividades, restaurantes, bares, é para as pessoas realmente poderem usar, vão colocar lojas. E os outros estádios maravilhosos, tem uma história que eu gosto muito, que é em Soweto. Esse estádio que vocês viram aí nas imagens, quando o Mandela foi libertado, ele foi demolido e é bem na porta de Soweto, na entrada de Soweto mesmo, que é um distrito que era muito pobre de Joanesburgo, e eles para tentar... Onde houve a famosa rebelião. Exatamente. Soweto com tantos mortos, em 1960. Uprising, em 1976. Eles fizeram, para tentar revitalizar aquela área, colocaram o principal estádio, onde vai acontecer a abertura e o encerramento da Copa do Mundo ali, na porta de Soweto. E é um estádio maravilhoso, é lindo por dentro,
Então, eu acho assim, o país, pelo que a gente sentiu, está pronto para a Copa do Mundo, eles estão gostando da ideia de receber, mas eles sentem que não vai ser a solução para a vida deles como eles imaginavam no começo. A gente vai sentir isso também, provavelmente, daqui né? a pouco aqui. Foram 6 anos, já estão há 6 anos já fazendo as obras na cidade, construindo os estádios. É um tempo bom, né? 6 anos se preparando para esse momento. Acho que tem tudo para dar certo. E a cidade, quer dizer, eles sabem o potencial do turismo. Isso é que é interessante. A gente tem os dados que são muito interessantes sobre turismo. Quer dizer, então eles têm a indústria vinícola, que está cada vez mais em ascensão. Eles têm todas as reservas, que são reservas belíssimas. E agora tem essa possibilidade das cidades cada vez estarem mais atraentes. A Cidade do Cabo é uma cidade belíssima, belíssima. Tem praias lindas, tem milhões de atrações, é uma cidade super forte, parece com o Rio muito, mas sem grandes... Os problemas ficam escondidos, né? Não são como os nossos, assim, que tem uma... A gente sentiu uma paz, eu senti uma tranquilidade, uma segurança muito maior na Cidade do Cabo do que em Joanesburgo, claramente. Para andar, né? Até Você porque... sente que a cidade é mais amigável, vamos dizer assim, né? Agora... Esse número do turismo é interessante. Ver como é que o Brasil... Você se lembra desse número? A gente vai dar agora no próximo programa. Para a gente ver, tem coisas da África do Sul que surpreendem, né? A gente sempre tem que colocar o Brasil como comparação, que é a nossa... A gente tem quase 200 milhões de pessoas, eles têm 50 milhões de pessoas. A gente tem 8 milhões de quilômetros quadrados, eles têm 1,2 milhão. Então, olha como é menor. Eles recebem 9 milhões de turistas por ano estrangeiros. A gente recebe 5 milhões. Então, 1.300.000 vão para o Kruger, que é o parque, a reserva. Claro, todo mundo quer ir para o Kruger, ver os 5 maiores mamíferos do mundo, os mais difíceis de caçar. É muito legal a viagem, mas eles trabalharam esse turismo desde 94, porque tinha uma pressão internacional para não fazer turismo, né, na África do Sul durante o Apartheid, mas depois que o Apartheid caiu, realmente os turistas passaram para lá, e principalmente ingleses, né, americanos também, vê o tempo todo, holandeses. Tem alguém que queira fazer mais alguma pergunta? Só esperar o microfone para quem está em casa. Eu li na Veja na época, eu não me lembro se era o filho ou a filha do de Klerk, que foi antes do Mandela. A lei não permitia que casasse branco com negro. E eu não me lembro se era filho ou filha, ou filho, porque já faz algum tempo, mas estava envolvida, namorando ou comprometida para casar com um negro. E foi uma coisa que chamou a atenção, que saiu nas páginas amarelas da Veja na época. Porque a filha do primeiro-ministro, não era isso? Estava indo contra a lei, numa época de grande mudança e uma coisa que já mobilizava muito. Então foi uma coisa que na época eu sou professora, eu comentei em sala de aula. Outra coisa que eu gostaria de falar também, porque eu sou professora, é que essa série, se vocês pudessem disponibilizar, pelo menos para as escolas, ela completa, porque eu sou voluntária, trabalho em ONG de comunidade, porque as crianças veriam que existem outras pessoas com outras realidades, que são inclusive de outras raças, coisa tal, de raças que a maioria é de raça negra, tudo. Então, eu acho que era uma coisa muito boa para complementar, para eles, até para melhorar a autoestima deles. Porque acrescenta muito eles verem, né? Que isso muda, Mas que pode isso ser vira. sem nenhum problema. Aliás, uma das ideias que essa série vai ser transformada em DVD. Uhum. A gente não vende, não comercializa. A princípio não, mas faz parte de um programa da Globo News, inclusive, que a gente divulgue para as instituições. E é super bem-vindo. Você pode me deixar seu telefone, que a gente vai te dar uma cópia. Porque é muito interessante as crianças terem essa. E a gente também, porque a gente também está aprendendo. Até aproveitando aí seu gancho, eu queria passar para vocês, quer dizer, o próximo programa, foram 6, conforme eu disse no início, e o último vai ser agora no próximo domingo, às 23 horas. É um programa basicamente de turismo,
e as atrações da África do Sul nas vésperas da Copa, né? Agora, os programas todos podem ser assistidos dentro do nosso site da Globo News, que é G1, que é o portal da Globo, /Globo News. Os programas estão todos lá. Pode assistir a hora que quiser. Agora, a gente está pretendendo fazer uma coisa interessante, que eles estão chamando a Maratona da África do Sul. Então, no domingo, dia 30 de maio, a programação da Globo News abriu uma programação, que a gente chama de grade, que vai ser uma exceção, que para nós nos honra muito, que eles vão passar os 6 programas. Tá, então, o primeiro começa às 13h, do dia 30 de maio, que é um domingo, e ele vem o segundo, depois tem um rápido intervalo com notícias, com hard news, depois seguem mais 2, mais um hard news e seguem mais 2. Quer dizer, então a pessoa pode ter a oportunidade ou de gravar ou de assistir, mas de qualquer maneira, a gente se compromete em relação à sua ONG com o maior prazer de dar o programa sem nenhum... Imagina, a ideia justamente é essa, né? A gente consiga expandir o máximo possível esse conteúdo, que para a gente foi difícil, porque nós tivemos 2 semanas, que é muito pouco tempo para uma televisão, para a gente conseguir trazer tanto conteúdo. A gente trouxe 35 horas de material gravado, não é moleza. Sabe, a gente saía cedo, voltava tarde, chegava no hotel, revisava o material, e muitas vezes a gente teve que mudar a rota da nossa produção. Porque nós fomos, por exemplo, a Soweto, e quando a gente chegou em Soweto, a gente só tinha meio-dia para Soweto, dentro da nossa programação de produção. Aí, quando a gente voltou para o hotel, eu falei, Lu, não é possível. A gente tem que voltar a Soweto de qualquer maneira. Isso é uma obrigação nossa, de mostrar um lugar tão histórico, como é que a gente não teve essa previsão. E aí a gente virou toda a produção e conseguimos, finalmente, passar um sábado inteiro em Soweto, que é esse programa que está no ar agora, que é uma coisa surpreendente, como é que Soweto é um lugar interessante. Eu estou contando isso porque para a gente foi muito desafiante, né? Quer dizer, a gente não sabia quase nada sobre a África do Sul, a gente sabia os clichês que as pessoas normalmente aprendem na escola em relação à África do Sul. Como o senhor bem falou, a África como uma coisa inteira. Coisa vaga. E não é nada disso, e ao mesmo tempo a gente correndo contra o tempo, tendo que ler, estudar, aprender, fazer as coisas, ligar correndo para Joanesburgo. A gente tinha um produtor lá em Joanesburgo e a gente escolheu X nomes que a gente gostaria de ouvir. Cada e-mail que chegava, ok, fulano topou, ok, fulano topou. A gente, uau, vamos embora, vamos conseguir, e assim o trabalho foi feito, e que bom que a gente está aqui agora e finalizando, que eu acho que foi uma missão que a gente cumpriu com muita dedicação, e eu aprendi enormemente. E vai acontecer uma coisa, vai ficar com o micróbio da África. Eu já estou com vontade de voltar. Porque a África é um vício. É verdade. É verdade. A África é um vício inexplicável, que é difícil de explicar. Por favor, claro, vamos só te dar um microfone. Vou só complementar uma coisa que, em relação à educação, acho bem interessante, tem um programa, o 3º programa, a gente foi em uma escola independente que vale a pena mostrar para os seus alunos. Os pais têm que pagar uma taxa, não é barato, seria, sei lá, 150 a 200 reais por mês. O governo paga uma outra parte da mensalidade. Mas o valor que eles dão para a educação, para aquela escola, para eles poderem hoje aprender matemática e ciências, é lindo de ver. Eu fiquei emocionada lá. Que é uma parceria público-privada. Educadíssimos. Muito bem as crianças, são muito exigentes. Gostam de cantar. Cumprimentam todos. É verdade, é verdade. E ficam quietos. Em alguns lugares, quando a pessoa tem barbas brancas como eu, tem que falar ajoelhado. Respeito aos mais velhos é uma coisa muito importante. Em quase toda a África. Tem de falar sempre com a cabeça mais baixa do que o mais velho. É sério isso. É sério. Ela vai só fazer uma pergunta e a gente passa para a senhora. Eu queria fazer uma pergunta para o embaixador. Eu não sei se o senhor tem reparado a forma como as mídias, sobretudo esportivas, têm retratado a África agora nesse período de Copa, em comerciais, em campanhas. Quer dizer, tem um comercial, por exemplo, que é um animal selvagem passando a bola para outro animal, que passa a bola para outro, que passa a bola para outro, que passa a bola para o gol. E no final, Copa 2010. Então, eu queria saber a opinião do senhor sobre a forma como as mídias têm retratado
a África nesse período? Eu vou dizer uma coisa para você, é o seguinte. Eu estou numa idade em que o capital mais importante que eu tenho é o tempo. Então, realmente, eu não me dedico exatamente a acompanhar esse tipo de mídia. Eu quero dizer a você o seguinte, de uma maneira geral, fica-se nos grandes clichês. E é uma pena que seja assim, porque é uma oportunidade para mostrar a variedade da África. E mostrar, sobretudo no caso do Brasil, quantas coisas nós temos semelhantes à África. Na nossa maneira de ser, na nossa maneira de andar, na nossa maneira de sentar, na nossa maneira de comportar-se. Né? E se você prestar atenção até na nossa maneira de falar. Por exemplo, você sabe que a palavra xingar é uma palavra africana, não é portuguesa? Que fungar é uma palavra africana, não é portuguesa? Que cochichar é uma palavra africana, não é portuguesa? Que cochilar é uma palavra africana, não é portuguesa? Quer dizer, que nós usamos todos os dias palavras africanas sem saber que estamos usando palavras africanas. Comemos comidas africanas sem saber que estamos comendo comidas africanas. E, sobretudo, nos comportamos como africanos sem saber que é um comportamento africano. E isso podia ser chamado um pouco de atenção. Agora, eu tenho a impressão de que essa Copa na África vai ajudar a mudar os conceitos que nós temos sobre a África. Você veja, aqui foram 2 jornalistas à África e trouxeram uma imagem positiva da África do Sul. Em geral, as pessoas vão em busca das imagens negativas. Dizia o meu amigo João Guimarães Rosa que não lia jornais. E eu um dia perguntei para ele, mas Rosa, por que você não lê jornais? Ele disse, porque não trazem as notícias que eu quero ler. Eu quero ler a notícia. Dona Maria da Conceição completou 96 anos com seus filhos, netos e bisnetos numa grande feijoada. Foi uma enorme alegria. Esta é a notícia que me interessa. Não me interessa a notícia, fulano de tal matou a mãe com 7 punhaladas. Eu estou sendo um pouco injusto com a imprensa, mas é um pouco como a imprensa funciona. Infelizmente é assim. Eu queria fazer uma outra pergunta ao embaixador, mas antes só fazer uma observação que o palco da abertura e de encerramento não é o Ellis Park, é o Soccer City, que é o estádio novo. E o Ellis Park é o estádio onde o Mandela fez esse discurso, é também o palco daquela final de rugby 95, né? Que é contado no livro, no filme, no livro, Invictus. Também foi palco de uma tragédia, morreram 30 e tantas pessoas num jogo de futebol. E vai ser o palco da estreia brasileira na Copa do Mundo contra a Coreia do Norte, no dia 15. A pergunta que eu queria fazer ao embaixador é... Não ficou claro para mim se o senhor serviu na África do Sul ou em outros países africanos. Eu servi na Nigéria e no Benin, fui embaixador na Nigéria e no Benin. E viajei por grande parte da África. Eu estive, vamos ver se eu me lembro de todos os países que eu estive. Eu estive no Senegal, estive na Costa do Marfim, estive no Mali, estive em Gana, estive em Togo, estive no Dahomey, estive, hoje em dia, Benin, estive na Nigéria, estive nos Camarões, estive no Gabão, estive em Angola, estive no Sudão, estive no Egito, estive no Quênia. Deve estar faltando alguma coisa. Caramba, a África toda aí, né? Mas então... Mas eu nunca fui à África do Sul por um motivo muito simples. Quando eu viajava, eu agora faço o possível para não viajar, quando eu viajava, era inconcebível para uma pessoa que amava a África, como eu sempre amei, que ir à África do Sul por causa do regime do apartheid. Quer dizer, eu não me sentiria bem, portanto, nunca fui lá. A pergunta que eu queria saber era como é que se tinha vivenciado essa experiência nunca estive na África do Sul. Mas como observador... O que eu conheço da África do Sul é através dos livros. Quer dizer, eu há muitos anos, desde os meus 16 anos, que eu estudo a África, de maneira que eu tinha que estudar um pouco a África do Sul. Então eu conheço um pouco da cultura dos bosquinos, dos hotentotes, dos xhostas, dos soltos,
dos Tswanas, dos Zulus, de todos esses grupos, como é que eles se comportam, qual a história que eles tinham, que todos esses povos têm história. Beleza. Mas com esse conhecimento, mesmo sem ter estado lá, só uma questão dessa questão política, que eu acho que a gente abordou pouco aqui, né? Dessa nova liderança. Tenho lido aqui sobre o surgimento de um líder mais radical lá, que é o Julius Malema, se não me engano, e se isso poderia representar um perigo ao que foi conquistado com o pós-apartheid, e também se poderia ter alguma retaliação em relação à morte desse africano e recentemente radical africano. Se eu soubesse responder essa sua pergunta, eu não estaria aqui sentado nesta cadeira, estava ganhando milhões de dólares fazendo profecia. Essa é uma pergunta complexa. O Julius Malema hoje é o grande nome da juventude do CNA, né? Ele ocupa o mesmo cargo que Mandela ocupou. E ele por alguns adorado, por alguns massacrado. Ele é um pouco incendiário, né? Nesse sentido assim de Agora é preciso tomar muito cuidado com essas pessoas que começam muito incendiárias para ver como elas terminam. É o contrário do Mandela. Claro? Pode. O microfone assim, ó. Aí depois... Acabo desistindo. Não, é o seguinte, na exposição de vocês deixaram a impressão de que a África do Sul, de uma certa forma, estaria sentada num barril de pólvora, que há um terreno bastante explosivo, subjacente à ordem jurídica e social, né? Então, o que me deixou bastante intrigada na exposição que vocês fizeram foi porque os nossos modelos, eu fiquei aqui catucando na minha cabeça, porque é totalmente diferente dos modelos que a gente conhece normalmente, porque a unidade se consegue ou através de uma unidade territorial que foi conquistada na base da força, como foi no Brasil, ou através de líderes fortes, governos autoritários, etc. A África do Sul é um oposto disso. E o Mandela criou uma cultura que é o oposto disso. Ela é diversa, mas acontece o seguinte, nos modelos históricos que nós temos, e por exemplo, eu lembro logo da Iugoslávia, do Marechal Tito, era quem segurava uma unidade na diversidade. Então, eram lideranças fortes. E lá vocês dizem que não tem uma liderança forte. Então, ela quebra todos os modelos que eu fico pesquisando na minha cabeça. Eu queria que vocês... É pergunta mesmo. Isso é uma indagação, né, que você pode fazer, eu também posso fazer. Acho que o embaixador é mais apto a responder essa pergunta do que nós. O que nós podemos responder mais pelo feeling, pelo sentimento que a gente teve, já que é um período muito curto, não é? A gente não viveu nesse lugar, acho que o embaixador talvez possa responder isso. Agora, o que nós vimos superficialmente, talvez, é que existe uma necessidade de mudança, sim. Eles querem que esse CNA está há muitos anos no poder, as coisas precisam ser renovadas, talvez eles não saibam ainda do caminho. Quer dizer, as manchetes dos jornais, as críticas que a gente leu, a gente lia... Mas a questão você da está saúde entendendo? pública é uma questão muito séria. Mas a saúde pública nos pareceu que não está tão grave como esteve, né? Quer dizer, as coisas caminham mais. Os governantes agora têm uma atitude de pelo menos com mais saber ação. qual é o problema. Eles ficaram muito inertes durante muito tempo e agora estão agindo tardiamente, num certo sentido, porque você pode dizer, bom, mas estão agindo. Mas o problema A educação é a mesma coisa. A educação, eles têm um atraso enorme em relação a esses anos todos, mas já estão caminhando. Essa escola que a gente estava falando, que essa parceria público-privada, é muito interessante. A gente ficou com vontade, de alguma maneira, divulgar isso melhor no Brasil, que seria um caminho interessante. Quer dizer, que não é nem uma escola pública, nem uma escola privada, é uma escola que está ali no meio do caminho
e que o que está dando certo é um espetáculo. Os professores, por exemplo, que a gente entrevistou, 2 professores que... Uma senhora, então, nos tocou enormemente, é uma senhora aposentada e ela espontaneamente resolveu continuar na escola. Tamanho amor, sabe, que ela tem por aquele ofício e ver que as crianças estão, de fato, respondendo uma expectativa dela. Quer dizer, tem tanta solução que não são soluções carésimas, impossíveis de serem feitas. Existe essa vontade dentro do país, eu acho, de que as oportunidades possam ser maiores para as pessoas. A gente sentiu muito isso. Tem uma coisa. A indagação maior é possível construir dentro dessa diversidade sem lideranças fortes? Essa que é o cerne da questão. Eu creio que é possível. Eu creio que nós temos a mania das lideranças fortes. O Arnold Toynbee tem um livro muito interessante, que é uma viagem que ele fez, eu acho que chama-se do Orinoco ao Prata, não tenho certeza. Mas que é uma viagem, e ele diz o seguinte: feliz do país que não tem grandes líderes. Os grandes líderes são necessários, mas são um perigo. Quer dizer, o que é importante saber que na África do Sul a consciência coletiva é em favor da união ou não, que não era o caso da Iugoslávia. Porque não era caso. É preciso nem recordar que a Primeira Guerra Mundial foi causada pelo mesmo motivo que depois causaria a Guerra Civil e a dissolução do país. Quer dizer, não havia consciência de que você era iugoslavo. Havia consciência de que você era servo, croata. Não, mas isso é a consciência prevalecente. Então não havia uma consciência de unidade. Eu tenho a impressão que na África do Sul há uma consciência de unidade. Ou pelo menos se formou uma consciência de unidade. De que o país é um só e de que as várias nacionalidades que formam este país querem continuar juntas, querem continuar lado a lado na construção de um país único. Isso ocorre em muitos outros lugares, não apenas da África, mas no mundo. Mas na África isso é muito claro. Você tem na África países que o norte é muçulmano, o sul é cristão. Tem 2 religiões e, no entanto, elas são países que funcionam porque têm o sentido da unidade. Querem permanecer unidos, querem permanecer juntos. Tenho a impressão que a unidade é basicamente uma questão de vontade política, que não necessita de grandes líderes, desde que haja esta vontade. E é muito curioso que aqui se falou no rugby, não é? Quer dizer, foi a primeira vez que a África do Sul teve um time plurirracial. Isso foi muito importante no processo de unidade do país. Você ir para uma competição esportiva representado por todos os grupos. Eu não devia contar essa história, mas vou contar. Num certo país, havia um técnico de futebol que era brasileiro, com quem eu me dava muito. E um dia ele chegou para mim e disse: eu estou com um problema muito sério. Qual é? É que eu estou sofrendo pressões para colocar no meu time nacional, do qual ele era o técnico, jogadores de todos os grupos que formam o país, todas as diferentes nações. Acontece que nem não há jogadores bons de todas as diferentes nações. Pelo contrário, essa nação aqui tem uns 5 que eu tenho de pôr na seleção. E eles dizem: não, você só pode pôr 2 para manter a unidade nacional. Mas acabou fazendo o time como ele achava que podia ganhar, porque em última análise o que acaba predominando? O desejo de que o ente coletivo ganhe o campeonato. Agora enfrenta esse tipo de problemas. E dizem que na África do Sul hoje isso acontece também. Eu não mencionei país nenhum. Então, mas o time de rugby precisa ter um negro, porque se criou desde aquela época a cultura de que tem que ter um negro ou um mestiço para mostrar que o país está disposto a mudar. Quer dizer, são problemas que surgem, que têm que ser solucionados com bom senso, com cuidado, né? E nós entrevistamos o Chester Williams, que era o único mestiço no time de 95, e o Matthew Booth, que é um zagueiro que jogou na Copa das Confederações agora, que é um loiro alto. Se tudo der certo, se Parreira nos ouvir, vai jogar nessa Copa do Mundo. Agora, por que está tão baixo
a venda de ingressos, né? A gente reparou, fomos a um jogo de futebol no estádio, que é um pequeno estádio na entrada de Soweto. Não tinha quase ninguém nesse jogo, é um negócio impressionante. Eu acho que eles não gostam muito de ir a estádio, não. Pelo menos foi o que a gente conseguiu, eles preferem ver futebol na televisão. Não, mas mesmo no exterior, então, nessa época não tem de Copa do Mundo, já estaria tudo esgotado. Mas eu acho que aí pelos aqui turistas... sobrando. Porque eu acho que os turistas não estão né, querendo muito ir, Você né? pega um trem e vai até ali, na África, é tudo mais... É muito caro. Tudo mais complicado. Ir à África é muito caro. Hospedagem também. Arrumar um lugar para ficar. Muito caro. Não é uma viagem barata. Não, ir à África é muito caro. É muito caro. Porque são países que não têm hotel de 4 estrelas nem de 3 estrelas. Ou de 5 ou de nenhuma estrela. Ou albergue, né? Eu sei porque viajei muito pela África e contei verdade. às vezes que consegui ficar num bom hotel. Porque em geral eu ficava o quê? Ficava em cima, num quarto em cima de uma bomba de gasolina, na pensão de uma senhora que sabia que alugava um quarto. Era assim que eu viajava, porque melhorou muito hoje nas capitais. Todas as capitais têm bons hotéis, mas não dão para cobrir uma massa de gente como para uma Copa do Mundo. Né? Embaixador, só para finalizar, assim... Eu estava até pensando se valia a pena fazer esse comentário e deixar que vocês falassem sobre, porque eu também não quero denegrir a África, não, tenho a maior simpatia e a gente está num clima de que é uma maravilha. Mas eu me surpreendi há bem pouco tempo, menos de um mês, justamente assistindo a um telejornal da Globo News, em que o repórter comentou que o presidente da África do Sul teria dito o seguinte, já de antemão, que 25% dos funcionários do setor aeroviário de lá é corrupto. Não sei se alguém ouviu isso aqui, eu fiquei chocada, surpresa e chocada com isso. 25% é corrupto dos aeroportos, 25% não é honesto. E 50% é passível de corrupção, corruptível. Fiquei chocada. Fiquei pensando também, porque que me choquei. De repente, a gente aqui não tem essa estatística, e até é pior, né? Sei lá. Não sei, né? Mas fiquei chocada. Fiquei chocada com esses... Fiquei chocada com o comentário, com ele também ter comentado. Como é que é a medição de corrupção? O que é isso? O que mais me intriga nessa informação é uma medição de corrupção. Como é que pessoas que são essas são incorruptíveis, não essas são completamente. E essas aqui já estão beirando, estão perigando. A mim me surpreende esse tipo de Mas de é complicado. informação. O Julius Malema, que é esse líder da juventude atualmente, ele é acusado de ter roubado muito. Ele é um jovem de 29, se eu não me engano, anos, e ele tem carros maravilhosos, 2 mansões, assim, não é compatível com o salário dele. E todas as pessoas na África do Sul, quem for viajar para lá vai sentir isso. Eles falam, os negros que enriqueceram estão sempre ligados ao governo. O CNA, que é o partido que existe desde 1912, é um partido que para ele, salvou o país. Só que, atualmente, todas as esferas se tem notícia de corrupção já. Então... o Winnie Mandela. O Winnie Mandela tem... Então, há muitas denúncias. Exatamente. Eles falam abertamente, né? A gente fez uma mesa redonda numa universidade de Joanesburgo, a gente convidou alguns professores e uns alunos, e a gente perguntou para a corrupção. Eles falam, tem muita corrupção, esse é um dos grandes problemas desse país. E eu fico me perguntando, bom, mas... Como é que se identifica isso, né? Onde é que está o entrave para esse país em relação à corrupção, né? Ficam perguntas, obviamente, mas que tem uma alta corrupção, também, tem. Né, aqui imagina. A gente sabe, os mecanismos surgem outros, né? Vocês têm ideia do percentual da população branca que abandonou o país? Tem um Se a gente percentual. ouviu alguém? Mas tem ideia do percentual da população? Que abandonou, não. A gente eu também não tenho esse dado. Eu sei que muita gente foi embora durante o apartheid.
E muita Não, gente, é até interessante. porque existe uma ação afirmativa lá, que eles chamam de Black Empowerment, que é do CNA, né? Eles querem, por exemplo, uma empresa com mais de 50 funcionários precisa ter um funcionário negro pelo menos, tem uma papelada, uma burocracia muito grande e uma facilidade para contratar negros, porque precisa provar, mostrar que você está tentando integrar. Então, acontece, a gente entrevistou o Marius Root, que é de um instituto de raças lá, de relações interraciais, e ele fala que tem muita mão de obra qualificada, brancos que não conseguem emprego e que acabam deixando o país. É uma pesquisa desse instituto e ele diz isso categoricamente. Existe um problema para o branco muito qualificado porque ele precisa ceder o lugar para o negro que está entrando no mercado de trabalho com muito mais preparado, né, do que aquele branco. Com mais facilidade, né? Só precisa do microfone, senão... Eu queria mais dar um rápido testemunho aqui. Primeiro, agradecer esse papo agradabilíssimo, delicioso, embaixador, com os testemunhos maravilhosos. Eu queria só dar mais um testemunho. Eu sou profissional da área de turismo e a força do trabalho, eu acabei tendo oportunidade, Daniela, minha esposa, a gente teve oportunidade de viajar pelo mundo inteiro, de Tibete ao Alasca, viajamos Vietnã. Nada emocionou tanto nas minhas viagens como a África. Como o embaixador mencionou, o micróbio da África, ele pega e nada é tão emocionante. Nós tivemos África do Sul e em especial Botsuana, foi uma viagem maravilhosa e tudo que é África, eu só queria dar esse testemunho, é realmente maravilhoso e se vocês puderem continuar esse trabalho de África do Sul por tantas Áfricas, por tantos lugares maravilhosos, vale a pena. O micróbio é justificável. Eu conheço os dois extremos, Tunísia e África do Sul. Agora eu preciso conhecer São completamente diferentes, né? Você vê como a distância, né, de uma coisa para outra, né? Que gostoso. Ok, olha, vamos encerrar, estão ali recebendo os sinais, a gente agradece em nome da Globo News a vocês, muito obrigada. Obrigada, embaixador.